Olá, alunos. Vamos fazer a nossa correção da segunda avaliação. O site que vocês deveriam fazer na segunda avaliação era um site parecido com o do Uber. Então tá aqui o site, ele tem um menu no topo. Aqui tem uma notícia sobre coisas do Uber. Aqui tem mais uma notícia sobre coisas do Uber e um rodapé. Então, era essa página que vocês precisavam fazer. Junto da prova, tinha também o PDF, sempre com instruções, né, para não colar, o que, que pode, o que, que não pode usar. Né? Por exemplo, o título na barra do navegador tem que ser Uber, tem que passar no validador. Eu costumo falar quais são as cores que vocês têm que usar, apesar de que nesse site aqui não tem muito segredo, eu só usei preto e branco. Então está bem mais tranquilo em relação às cores, mas eu falo algumas dicas, né? Por exemplo, o site tem largura fixa de 1000 pixels. A imagem de fundo, que é essa imagem dessa senhora, tem o tamanho cover, que é para sempre pegar todo o espaço disponível. Vamos ver então como que uma forma, né, de fazer o HTML desse site. Tem várias formas, eu vi que vários alunos fizeram diferente. Dependendo de como foi feito, eu não descontei nota. Por exemplo, eu uso article, eu uso section. Não está exatamente... tem vezes que é meio nebuloso a diferença entre o section e o article. Se usou um dos dois, está valendo, não tem problema. Então aqui tem um exemplo, né? Tem o head, que a gente sempre usa o mesmo head, né, com o título Uber agora. E o body do nosso site. Então aqui no topo tem um menu. Eu coloquei só esse menu com o nav e aqui eu nem coloquei header. Eu já coloquei como se fosse o conteúdo mesmo da página, né? Eu não vejo esse conteúdo como um cabeçalho para a página. Assim como esse também não. Então essa página não tinha cabeçalho. Mas teve aluno que chamou essa parte de cima de cabeçalho, que chamou tudo isso daqui de cabeçalho. Não tem problema, não descontei nota nenhuma. Então, o nosso menu é separado em duas partes, né, a da esquerda e a da direita. Então, por isso que eu separei em duas divs. Eu deixei o título do site como Uber, então eu deixei um H1 aqui. Se você não fez desse jeito também não tem problema, eu não descontei nota. E aqui alguns links, né? Então esse daqui está o texto alinhado para a esquerda, o texto alinhado para a direita aqui, né? São dois blocos, cada um ocupando metade do espaço. Depois já vinha o conteúdo principal, né? Que na minha visão isso daqui já é o conteúdo principal da minha página, né? Então seria um cabeçalho genérico que teria em todas as páginas. Eu dividi com section, então eu chamei essa parte aqui como uma seção, essa parte de baixo como outra seção. Dentro dela eu dividi em duas partes, porque ficaram duas colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. Na coluna da esquerda eu coloquei o texto, na coluna da direita eu coloquei a imagem. Na coluna da esquerda, então, eu usei o H2 para esse título aqui e um parágrafo para o texto. E na coluna da direita, eu usei uma imagem, então usei o IMG. Se você tivesse, em vez de usar o div, usado o figure, também não teria problema. Talvez ficaria até melhor, não desconto nota. Então aqui tem uma imagem do lado direito. Continuando, então, a próxima seção. A próxima seção é essa daqui. A próxima seção eu não separei em duas colunas, né, porque não tem essa coluna da direita. Então, toda essa seção tem uma imagem de fundo, que é a da senhora entrando no carro. Dentro, eu usei uma div com o site largura, que a gente já está acostumado a usar essa classe para delimitar a largura do nosso site. Então, por exemplo, a largura está delimitada em 1000 pixels, como dizia o PDF. O site tem que ter 1000 pixels largura fixa. Então eu delimitava aqui e aqui. Aí dentro desses 1000 pixels, eu criava uma nova div que seria essa caixa aqui. Que essa caixa não vai ocupar toda a largura, né? Ela vai ter uma largura menor. Então é uma caixa, eu escrevi aqui, dirija caixa texto. E da mesma forma que tinha aqui em cima, ó, tem um H2 e um parágrafo. Então H2 e parágrafo. Eu vi que teve pessoal que continua errando isso de como usar H1, 2, 3 e 4.
Gente, não é assim, tipo, o primeiro é H1, depois 2, depois 3, se viesse uma outra notícia aqui, seria H4. Não é assim, gente. Vocês têm que pensar igual num livro, que tem o título do livro, tem capítulos, dentro de capítulos tem seções. Quem errou isso daí perdeu nota, né? Para terminar, um rodapé bem simples aqui, que só tinha esse texto, e informações de contato, né, que nem a avenida aqui, CNPJ, blá blá blá, nome da empresa. Então eu usei o address aqui e, e fui usando quebra de linha. Então em vez de fazer um parágrafo para cada um, é só um texto que vai quebrando linha e pronto. Esse era o nosso HTML. Então o nosso HTML era relativamente simples, né? Talvez vocês tenham tido alguma dificuldade, por exemplo, nessa daqui. Ficou estranho, nossa, só existe a coluna da esquerda, cadê a da direita, né? Então isso daí pode ter confundido um pouco vocês, né? Mas o HTML era algo bem simples e geralmente eu já corrigi as provas e geralmente não é isso que os alunos erram. Os alunos erram que não sabem a hora de usar o H1, H2, H3. Teve aluno, por exemplo, que colocou H1 em todos os títulos. A gente não pode colocar H1 em todos os títulos da nossa página, porque é como se a gente estivesse dizendo que todos os títulos da nossa página são títulos principais. Mas o correto é deixar só um título principal, principalmente quando a nossa página for buscada pelo Google, ele saber qual é o título principal da página. E aí dentro pode ter subtítulos, né? Então não usem o H1 para todos os títulos da página. Agora a gente vai ver a parte complicada, que era a parte do CSS. Então começando aqui por todo o site, né? Eu só usei a fonte sem serifa no site inteiro, deixei a fonte um pouco maior. A cor da fonte do site inteiro basicamente é branca e basicamente a cor de fundo do site inteiro é preta. Então só tem um lugar que isso muda, que é aqui. Então aqui a gente define o contrário, né? Fundo branco e cor preta. Mas todo o resto do site é fundo preto e cor branca. Deixei todas as imagens do site com 100% de largura, que na verdade é só essa daqui, já que essa imagem é uma imagem de fundo. Então essa imagem tem 100% da largura, que foram divididos em duas colunas e ela ocupa a largura da coluna dela. Aqui a nossa velha classe, usada basicamente em todos os sites que a gente fez. Essa classe define a largura do nosso site, né? Então, a gente tinha que ter 1000 pixels. Eu já aproveito para deixar centralizado o bloco, não o texto, né? Por isso que, mesmo se eu aumentar aqui, ó, nosso site continua aqui, ó, no meio. Ele não está colado na esquerda nem colado na direita. O bloco está centralizado. Lembra de não confundir o bloco com o texto. Por exemplo, esse texto está alinhado à esquerda, ó, mas esse bloco maior está centralizado. Ó. Esse texto está alinhado à direita, ó, esse daqui, ó, para ficar colado na direita. E eu já aproveito também para usar o overflow, já que a gente está usando float, a gente tem que usar o overflow para não dar problemas no cálculo da altura dos filhos que flutuam. Então eu já deixo aqui no site largura, porque o site largura vai ser usado no menu, aqui vai ser usado basicamente em todo lugar esse site largura. Então a gente começa pelo menu superior. Como eu dividi em duas colunas que flutuam, também a gente vai ter que usar o overflow aqui para não ter problema. Tem um preenchimento, então percebam que tem um espaço aqui, ó, ele não está colado lá em cima, assim como também tem um preenchimento para baixo. Então vamos inspecionar aqui para vocês enxergarem. Então aqui, ó, esse é o nosso menu. Percebe que ele tem um preenchimento muito grande para baixo. Poderia ter sido margem também. E ele tem um preenchimento pequeno para cima. Não tem preenchimento para os lados. O que está para os lados é a própria margem que centraliza o nosso site. E eu deixei a fonte um pouquinho menor do que o tamanho base do nosso site. Então a fonte está um pouquinho menor. O H1, que é só esse Uber aqui, o que ele tem?
o H1. Lembrando que ele é um bloco, mas como eu queria que ele ficasse do lado dos links, eu deixei ele como um inline block. Então aí ele fica do lado dos links, né? Cada palavra aqui é um link, né? É a marcação A. Ele tem uma margem para a direita, para não ficar colado, e tem uma fonte um pouco maior que a fonte padrão do site. Aí é dividido entre menu esquerda e direita, né? O nav, ó. Então está dividido entre menu esquerda e direita. Tanto o menu esquerda quanto direita flutuam para a esquerda e ocupam 50% do espaço. Então, ó, cada um ocupa 50%. A diferença é que o da direita, o texto está alinhado também para a direita. Ó. Então, o texto começa desse cantinho direito aqui. Além disso, para que tenha espaço entre os links, eu coloquei uma margem entre as tags A. Então, por exemplo, ó, menu esquerda A, tem uma margem para cá e para cá. E no da direita, ao contrário, né, uma margem para a esquerda e para a esquerda. Ó. Mostrando aqui então a margem, ó, da tag A. E aqui também, só que aqui, ó, é para a esquerda, para ele continuar colado aqui nesse canto. Terminamos então aqui a parte do menu. Agora a parte do main. Ó, o main nem teve CSS no main. Dentro dele eu tenho a minha primeira seção, que é essa daqui, contribua para a segurança. O que tem nessa daqui? Então tem o nosso site largura, né, para manter 1000 pixels, e tem uma classe de margem para baixo, que é essa margem aqui. Por que eu tive que fazer uma classe e não colocar direto no section? Porque se eu colocasse no section, não ia funcionar, porque eu já estou usando essa classe site largura, e essa classe site largura já define margem. Então, como é uma classe, ela tem preferência sobre um seletor CSS que pega direto a marcação. O seletor de classe tem preferência. E por isso que ia ficar com essa margem automática da classe. Então, eu preciso de uma outra classe para mudar a margem. Por isso que eu coloquei aqui margem para baixo. Dentro dele, eu tenho duas colunas, o contribua esquerda e direita. Percebe que o da direita, ele não tem margem, não tem preenchimento. Enquanto o da esquerda tem. Porque eu não queria que esse texto ficasse colado nessa imagem. Ó. Ele ficaria assim, ó. Ficaria muito ruim. Então, para isso, o que eu fiz? Eu coloquei esse preenchimento aqui. E por que eu usei preenchimento e não margem? Lembra que quando a gente está separando em duas colunas, por exemplo, se eu colocar aqui a largura 50 e aqui a largura 50, vai dar tudo certo. 50, 50, 100% de largura. Né? Só que aí se eu resolvo colocar a margem fica para fora da largura. E aí não vou conseguir colocar tudo na mesma linha, vai cair para a linha de baixo. Então eu não posso colocar um tamanho para fora do bloco, eu tenho que colocar um tamanho para dentro do bloco para que ele continue com 50% de largura. Se eu colocasse margem de 1 pixel, ele ia ter tamanho de 50% mais 1 pixel. Quando eu coloco preenchimento, ele continua tendo 50%, e aí esse 1 pixel cresce para dentro do bloco. Por isso que ele cresceu aqui para dentro. Então aqui, ó, contribua para a esquerda, flutua, 50% de largura, e o preenchimento aqui para a direita é de 50 pixels. Aí eu tenho o H2 com uma fonte bem maior, em negrito, e tem esse espaço aqui, que eu não quero que o título fique colado no parágrafo. Margem para baixo. Parágrafo, texto justificado. Não quis deixar justificado aqui o título, porque eu achei que não ia ficar legal. Então, o parágrafo está com o texto justificado, para ficar bonito. Contribua da direita, ocupa metade da tela. A gente já falou que as imagens ocupam 100% da largura disponível, então ela já está ocupando aqui a largura. E agora a gente vem para o bloco de baixo. O bloco de baixo, nossa segunda seção aqui com essa classe dirija, como que ela foi feita? Poderia ter sido feita de várias formas. Eu poderia ter colocado uma altura fixa para esse bloco. Só que geralmente não é bom a gente trabalhar com altura fixa. A altura fixa ia funcionar para esse texto. Ah, legal. Mas se depois eu mudo esse texto, pode ser que não ficasse mais tão legal.
Mas isso vai depender também do seu site. Se o seu site você achar melhor ter uma largura fixa, ótimo. A altura fixa, né? Coloque a altura fixa. Se não, se você quiser algo mais responsivo, mais maleável, com o que vai ser digitado aqui, você não usa a altura fixa, que nem aqui. Eu usei um preenchimento. Então, o que está em azul é o conteúdo do meu bloco e o que está em verde é o preenchimento. Então, percebe que tem um preenchimento bem grande, para cima e para baixo. Ó. Então, isso daqui aumentou o tamanho do bloco usando o preenchimento. Então, aqui ó, no Dirija, ó, eu tenho a imagem de fundo da senhora, eu coloquei para não repetir, porque o padrão do CSS é repetir, e eu coloquei a posição, né, para ela ficar numa posição melhor do que se eu não tivesse escolhido a posição. Olha como que ia ficar. Aqui nesse caso não mudou muito, por causa que eu usei o cover. Eu acho que eu coloquei essa posição antes de colocar o cover. Não, mudou sim. Ó, percebe que aqui ela ficou mais para baixo e ficou mais feia, né? Aqui ela ficou mais para cima. Então aqui ó, a cabeça dela ultrapassa aqui ó, essa linha e fica bem melhor, né, visualmente, né? Então ficou bem mais bonito assim. Isso daí só testando para saber, testando aqui, testando aqui, aumentando ou diminuindo, ó, para ver como que vai ficar. Agora não deu diferença aqui. Vai ver, deu diferença só porque eu coloquei. Se eu não colocasse, daria então. Por causa do tamanho cover. O tamanho cover não deixa. Porque ele tenta ocupar todo o espaço, né? Então, por exemplo, aqui ele já está... Eu não sei qual é a altura dessa imagem. Vamos ver a altura da imagem. Então, ela já está quase no máximo da altura. Então, não tem muito o que eu ficar jogando para cima ou para baixo. Ela já está tendo que esticar a imagem. Beleza. Aí, aqui dentro, como essa imagem é uma imagem que ocupa mais do que a largura fixa do site, né? Então, dentro desse bloco, eu coloco uma div com site largura para fixar os 1000 pixels. Então, essa imagem aqui ultrapassa os 1000 pixels. Então, dentro, a gente coloca o site largura. E dentro, agora que já está definido o espaço que eu tenho para trabalhar, aí eu crio um bloco com um tamanho menor. Eu poderia já ter criado direto esse bloco branco, sem ter que usar essa classe. Mas eu acho que isso deixa desorganizado o site. E eu acho que fica mais fácil de trabalhar desse jeito, né? Se daqui a pouco eu preciso fazer mais alguma alteração aqui, eu já sei que eu estou trabalhando no espaço correto. Eu não tenho que ficar me preocupando mais com isso, né? Acho que a ideia é de dividir as responsabilidades entre os blocos aí, para, acho que diminuir a chance de ter erro, né? Quando fica mais organizado, diminui a chance de ter erro no CSS. Então aqui dentro eu tenho essa caixa branca. Então essa caixa branca aqui tem uma largura fixa, tem um preenchimento aqui em volta para ela não ficar colado, fundo branco, texto preto. E aí eu uso o H2 e o parágrafo que eu já tinha definido aqui. Eu já tinha definido o estilo do H2 e parágrafo. Aqui é o mesmo estilo, não muda nada. Por fim, o rodapé, que é a parte mais simples, texto centralizado, cor branca. E um texto um pouco menor que o normal, né? Então, só batendo o olho aqui, é isso daí. Texto centralizado, um preenchimento, né? A cor branca eu nem precisava colocar o fundo também, porque o site inteiro é dessa cor, né? Então, é o preenchimento aqui. Percebe que eu nem me preocupei com esquerda ou direita, ó. Então, continua aqui, ó, na esquerda e na direita, mas como eu sei que isso não vai nem chegar perto dos 1000 pixels do site, eu nem me preocupei com isso. Poderia, né, fazer diferença se tivesse assim o site, né, mas o site é para estar com 1000 pixels, eu não estou cobrando de vocês que o site funcione para uma tela de celular nem nada. Então, eu nem me preocupei em colocar o site largura aqui. Eu só centralizei o texto, deixei ele um pouquinho menor e coloquei esse espaço em cima e embaixo. Bom, então esse foi
o nosso site da segunda avaliação. Se você usou marcações diferentes no HTML ou usou uma forma diferente também de organizar o CSS, se você está usando as marcações semânticas do HTML5 do jeito correto, não perdeu nota. Se você esqueceu, por exemplo, o address, teve gente que esqueceu, sempre esquece o address aqui embaixo, quando tem informações de contato. Isso daí é a marcação semântica do HTML, né? Precisa usar. Além disso, tem que lembrar também que precisa passar no validador para vocês se acostumarem a fazer o código correto. Então aqui está o validador da W3C. Então esse HTML passou sem nenhum erro. Então lembrando que se tivesse algum erro no código de vocês, pego pelo validador, também perdi a nota. Então espero que vocês tenham ido bem. E quem quiser, temos ainda mais uma avaliação que vai ser a recuperação. Quem eu não vê mais, então já boas férias e até mais.